Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Termômetros clínicos convencionais de uso doméstico normalmente baseiam-se na expansão térmica de uma coluna de mercúrio ou de álcool, ao qual se adiciona um corante. Com a expansão, o líquido ocupa uma parte maior de uma coluna graduada na qual se lê a temperatura. O volume de álcool em um termômetro é V0 igual a 20 milímetros cúbicos a 25 graus Celsius e corresponde à figura A. Quando colocado em contato com a água aquecida, o termômetro apresenta a leitura mostrada na figura B. A escala está em milímetros. A área da secção reta da coluna é A igual a 5 vezes 10 a menos 2 milímetros quadrados. O aumento do volume ΔV produzido pelo acréscimo de temperatura ΔT é dado por ΔV por V igual a gama vezes ΔT. Se para o álcool gama é igual a 1,25 vezes 10 na menos 3 graus Celsius na menos 1, qual é a temperatura T da água aquecida? Pois bem, então, pessoal, utilizaremos essa expressão dada na questão, tá? ΔV sobre V igual a gama ΔT, só que antes encontraremos o valor do volume acrescido, ou seja, o valor de ΔV. Vou fazer aqui ΔV. ΔV, então vai ser o que? A área da base, da secção A, neste caso, vezes o acréscimo de altura ΔH, ou seja, esta porção aqui, que se nós contarmos cada risquinho que está escalado em milímetro, nós veremos a contagem de exatos 13 riscos, ou seja, um aumento, um acréscimo de 13 milímetros. Então, ΔV vai ser igual a, que é 5 vezes 10 na menos 2, vezes 13 milímetros. Ou seja, teremos um ΔV igual a 65 vezes 10 na menos 2 milímetros cúbicos de acréscimo, certo? Aplicando agora na expressão dada na questão, né? ΔV sobre V igual a gama ΔT, temos 65 vezes 10 na menos 2, divididos por 20, igual a 1,25 vezes 10 na menos 3, vezes ΔT, certo? Resolvendo essa divisão, temos 3,25 vezes 10 na menos 2, igual a 1,25 vezes 10 na menos 3 ΔT. 1,25 vezes 10 na menos 3 a gente pode passar para o outro lado fazendo divisão, tendo então seguinte expressão, seguinte conta: 3,25 vezes 10 na menos 2 divididos por 1,25 vezes 10 na menos 3, igual a ΔT. Daqui então, ΔT vai ser igual então ao resultado dessa divisão. ΔT igual então a 3,25 divididos por 1,25 é igual a 2,6. Então coloquemos aqui 2,6, certo? 10 na menos 2 divididos por 10 na menos 3 é igual a 10 na. Então, divisão de potências, subtrai o expoente do numerador pelo expoente do denominador. Ou seja, menos 2 menos 3. Tendo menos 2 mais 3, que é igual a 1. Ou seja, 10 na 1. Resolvendo aqui, 10 na 1 igual a 10. 2,6 vezes 10, 26 graus Celsius é o ΔT. Mas como ele pede a temperatura T da figura B, abriremos esse ΔT em T final, T do B, menos T inicial, igual a 26 graus Celsius. Como diz a questão, temperatura inicial é de 25 graus. Então substituímos aqui
Passando 25 que subtrai para o outro lado somando, temos que a temperatura final, ou seja, a temperatura de B, é igual a 26 mais 25, que é igual a 51 graus Celsius. Então temos aqui a resposta do item A, 51 graus Celsius, certo? Agora a questão de letra B. Os termômetros de infravermelho realizam a medida da temperatura em poucos segundos, facilitando seu uso em crianças. Seu funcionamento baseia-se na coleta da radiação infravermelha emitida por parte do corpo do paciente. A potência líquida radiada por unidade diária do corpo humano é dada por Φ igual a 4 sigma T0 ao cubo vezes ΔT, sendo sigma aproximadamente 6 vezes 10 a menos 8 watt por metro quadrado Kelvin a 4, a constante de Stephen Boltzmann. T0, 300 Kelvin, a temperatura ambiente, e ΔT igual a T do corpo menos T0, a diferença entre a temperatura do corpo, que deve ser medida, e a temperatura ambiente. Sabendo que em certa medida de temperatura Φ é igual a 64,8 watt por metro quadrado, encontre a temperatura do paciente em graus Celsius. Lembrando que temperatura em graus Celsius é aproximadamente a temperatura em grau Kelvin menos 273. Certo? Bem, então usaremos aqui essa expressão dada na questão. A expressão da potência irradiada por unidade de área, que é igual a 4 sigma, T ao cubo vezes ΔT, T0 ao cubo vezes ΔT, certo? Substituindo os valores para encontrar ΔT inicialmente, temos aqui 64,8 igual a 4 vezes 6 vezes 10 na menos 8, vezes, ao invés de usar para T0 300 Kelvin, eu vou utilizar em notação científica, 3 vezes 10 na 2 Kelvin, ficando então 3 vezes 10 na 2 ao cubo, vezes o valor ΔT, ok? Pois bem, daqui então temos o seguinte, 64,8 igual 4 vezes 6 é 24, então coloquemos aqui 24, vezes 10 a menos 3, 3 ao cubo, 27, 3 ao quadrado ao cubo, multiplicamos os expoentes, temos 10 na 6, vezes ΔT, certo? 24 vezes 27, tá? Teremos o seguinte, 24 vezes 27, temos 648, tá? 10 na menos 3 vezes 10 na 6, temos 10 na 3, vezes ΔT. Aqui, iremos fazer o seguinte, iremos... Peço só uma desculpa, pessoal, aqui não é 10 na menos 3, mas sim 10 na menos 8, fiz errado. Então aqui fica 10 na menos 2, menos 8 mais 6, 10 na menos 2, certo? Então aqui, deslocando a vírgula que está implícita no final, deslocaremos ela 2 casas para a esquerda, adicionando 2 ao expoente, ficando 10 na 0, ou seja, 1, tendo o seguinte, 64,8 igual a 6,48 vezes ΔT. Assim acabando com a notação, porque aqui é 10 na 0. Né? Assim, passamos 6,48 para o outro lado dividindo. Temos então 64,8 divididos por 6,48, sendo igual a ΔT. Daqui então, ΔT é igual a 10, no caso 10 Kelvin. Abrindo a expressão, ΔT é T do corpo, como diz a questão, menos T0, que é 300, que é igual a 10. Menos 300 que subtrai passa se somando, fazer aqui ao lado agora. Temos então
temperatura do corpo igual a 10 mais 300. Ou seja, temos 310 Kelvin. Transformando para graus Celsius, temperatura do corpo em graus Celsius vai ser igual, como é dada a expressão, 310 menos 273, que é igual então a 37 graus Celsius. Então a resposta do item B. Certo, pessoal? Bem, espero que tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!